Daniel, capítulo 1, a Bíblia diz assim: no terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel, escute isso, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Senhor meu Deus e Pai, a tua palavra ela é a verdade, a tua palavra ela é a luz, a tua palavra é a luz que dissipa as trevas. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, vai além da minha capacidade, vai além da minha limitação, vai além da minha segurança própria, vai além dos meus dons, vai além dos meus talentos. Mas Senhor, eu quero nesse momento, Pai, ficar na Tua dependência. Espírito Santo de Deus, fala conosco aqui hoje, fala conosco aquilo que o Senhor quer falar, libera sobre nós aquilo que o Senhor quer liberar, e nós não seremos mais os mesmos, Senhor. Eu creio que o Senhor está ativando uma geração para esse tempo, uma geração que vai ativar dentro dessa geração, em o nome de Jesus. Libera sobre nós, abre a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos olhos, arranca as escamas, Senhor, vem nos empoderar, nos revestir e nos capacitar hoje, Senhor, pelo poder do Espírito, em o nome de Jesus. Quem crê e concorda em fé, diga amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, glorificando, adorando, exaltando. Você pode abrir a sua boca e glorificar a Deus. Olha para o teu irmão, fala, irmão, vai, faça, irmão. Você pode dar glória a Deus, irmão. Você pode glorificar a Deus, irmão. Você pode exaltar a Deus, irmão. Você pode glorificar o Senhor. Você pode exaltar a Ele. Você pode glorificar a Ele. Aleluia. Tem fogo aí, irmão? Meu Deus. Tem fome por Deus aí ainda? Uau! Vocês são demais. Eu tenho uma palavra-chave para a sua vida hoje. E o tema da palavra é: ative o modo influência. Diga para o irmão do lado, vai falar para ele, ministra. Ative o modo influência. Ative o modo influência. Presta atenção. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele não é só Deus da igreja. Deus não é Deus somente de um povo. Deus não é somente Deus de Israel. Deus é Deus de toda a terra. Deus é criador dos céus e da terra. Deus é o criador, possuidor dos céus e da terra. Você entende isso, amém?
O desejo de Deus, a vontade de Deus, é que a glória do Senhor, ela inunde toda a terra, assim como as águas, elas invadem, elas cobrem a face do mar. Esse é o desejo de Deus, é que a glória dele invada toda a terra, todos os segmentos da sociedade. Esse é o desejo do Senhor. Deus, a glória de Deus é grande demais para ficar aprisionada em 4 paredes. Quando Moisés, debaixo da ordem do Senhor, chamou aqueles 70 representantes das tribos, os anciãos, para ali a sua tenda, e Deus pegou do espírito que estava nele e colocou sobre eles. A Bíblia diz que aqueles homens profetizaram, mas depois nunca mais. Mas a Bíblia diz também que lá fora tinha 2 homens chamados Medade e Eldade. E a Bíblia diz que eles estavam profetizando fora da tenda, profetizando no meio do arraial. Sabe o que é que Deus estava fazendo ali? Deus estava dizendo algo: a minha glória, ela é grande demais para ficar aprisionada em 4 paredes. A minha glória é grande demais para ficar aprisionada dentro de uma tenda. Ei, Deus está procurando hoje aqueles que vão profetizar fora da tenda, aqueles que vão profetizar lá no meio do arraial. Bate aí, está falando de você, está falando de você, está falando de você. Ele está falando de você. Ative o modo influência, ative o modo influência, ative o modo influência, ative o modo influência. Mas preste atenção. Como que Deus pode fazer isso? Diante de pessoas, diante de uma igreja. E aqui eu não estou generalizando, estou falando de pessoas específicas. Como que Deus pode fazer isso através de uma igreja sem força, sem voz, sem direção? Como que Deus pode fazer isso diante de tantas pessoas apegadas demais a esse mundo? Como que a glória de Deus vai inundar toda a terra, assim como as águas cobrem a face do mar? Como? Se o povo que se chama pelo nome dele ainda é agarrado demais às coisas desse mundo? Como que Deus pode fazer isso? Se muitos estão na igreja, mas as suas vidas não mudam, não tem diferença alguma acerca daqueles que estão lá fora? Como, meu Deus do céu? Como? Deus trouxe você hoje aqui. E essa palavra que Deus preparou, essa palavra para você hoje, para gerar uma mudança na sua mentalidade. Uma mudança na sua mentalidade. Deus, Ele vai mudar o modo em você. Deus vai arrancar você do modo sobrevivência, e Ele vai te colocar hoje no modo influência. Como, meu Deus do céu? Eu quero estabelecer algumas verdades para você entender. A primeira delas é que não importa quem está reinando na terra, Deus reina em absoluto sobre os céus. Não interessa. Nós estamos aqui, querido, preste atenção. Daniel, ele estava cativo na Babilônia. Ele estava na Babilônia. Quem estava dominando a Jerusalém, o reino que havia possuído Israel, Jerusalém, o povo de Deus, eram os babilônios. Nabucodonosor estava reinando na terra, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no comando de todas as coisas. Não interessa quem está presidindo determinada nação, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Você olha na história de Daniel, que Daniel ele passou por 4 reis, diga 4 reis. Mas ele permaneceu fiel ao único rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção é que você não é um escravo, você é um agente de Deus infiltrado. Talvez os babilônios estivessem achando que Daniel, Hananias, Azarias e Misael, eles só eram escravos. Talvez aos olhos humanos fosse essa a realidade, mas no mundo espiritual não era isso. No mundo espiritual, aqueles homens eram a arma secreta de Deus. Aqueles homens estavam ali, querido, eram como agentes infiltrados de Deus para mudar a história. Aqueles homens, eles eram uma arma de Deus. A Babilônia achava que estava corrompendo o povo de Deus. Babilônia achava, e quando eu falo de Babilônia, eu falo de um sistema corrupto, confuso. Vivemos um tempo de crise de integridade moral, crises. E esse é o tempo que Deus
vai levantar os profetas dele para proclamar as verdades do céu na terra. Aonde você está, não interessa qual a posição que você está, você é um agente de Deus na terra. Deus plantou cada um de vocês, aonde você está, para você ser um agente de influência do reino dos céus na terra. Você está aqui ainda? Você está entendendo? Amém? Ei, presta atenção. Não adianta a gente ocupar somente o monte da religião. Não. O mundo, ele quer calar a nossa boca. O mundo quer dizer assim: não misture Deus com política. Quem é o interessado em que o povo de Deus fique calado? É Deus que fica interessado nisso, irmão. É Deus. Não misture Deus com educação. Quem é que é interessado que Deus não entre nas escolas? Quem é? Quem é? Quem é que é interessado que as políticas públicas de desenvolvimento da sociedade, Deus não tenha voz? Quem é o interessado? É Deus. É Deus. Esse é um tempo de remissão, e a igreja está entendendo algo. Nós pastores, eu vou me incluir, nós pastores por muito tempo, às vezes com excesso de zelo, por muito tempo. Você não vê isso hoje aqui, mas talvez quem tem mais de 10, quem tem mais de 20 anos de crente, 30 anos de crente, levanta a mão, por favor. Temos 1, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Talvez há 20, 30 anos atrás era comum alguns pastores falar: não vá para a faculdade porque você vai desviar, jovem. Quem já ouviu algo desse tipo? O zelo era um desejo muito grande de fazer com que aqueles jovens não se perdessem, mas ao mesmo tempo nós entregamos para o mundo, nós entregamos para Satanás as áreas chaves da sociedade. Você vai ver os grandes executivos, os grandes empresários, os grandes políticos, você vai ver os grandes médicos, os homens criadores de soluções no mundo. Muitos deles não são servos de Deus. Por quê? Porque nós, eu estou me incluindo, nós trancamos a igreja em 4 paredes. Nós trancamos a igreja num prédio de 4 paredes. Olha para a pessoa do lado e falou: está na hora de sair das 4 paredes. Chegou o tempo da igreja invadir o mundo. Chegou o tempo de nós cobrirmos a terra inteira com a glória do Senhor, assim como as águas cobrem a face do mar. Chegou o tempo, igreja, de nós invadirmos todas as áreas da sociedade. E a glória do Senhor, ela vai possuir, ela vai invadir todas as áreas. E é você que Ele conta para essa missão. Quem está entendendo? Oh! Você não é um escravo. Bate na mão do irmão do lado, bate. Você não é escravo, querido. Você é um agente infiltrado de Deus. Dia desses, eu vi no culto. Eu vi um vídeo na igreja da Lagoinha, lá de Orlando. O pastor André Valadão estava participando do culto, o Silvio Santos. O Silvio Santos estava participando do culto. E naquele culto, o neto do Silvio Santos estava sendo dedicado ao Senhor. Agora, você sabe como? Sabe como que a família do Silvio Santos foi ganha para Jesus? Pergunte: como? Mais uma vez, como? Através do mordomo dele. Ele era um servo na casa. Mas foi através daquele homem que Jesus entrou naquela família. Eu não sei qual é a posição que você ocupa, onde você está, mas quem sabe é você que Deus quer usar como porta de entrada de Jesus. É você que Deus quer usar como porta de entrada de Jesus nessa casa, nessa empresa, nessa família. Você é o canal de Deus. Você é um lugar onde céu e terra se encontram. Você é o sacerdote de Deus nessa terra. Você é o elo, você é o mediador, você é o canal de Deus, você é a porta de Deus para esse tempo.
e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça. Que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça. Deus está gerando uma consciência de reino. Olha para ele e fala: chega de ocupar somente o monte da religião. Diga assim, ó: negócios, educação, política, família, comunicação, entretenimento são o nosso novo campo missionário. Nós ensinamos por muito tempo a igreja a ser sacerdote. Nós focamos em ensinar as pessoas a serem sacerdotes. Nós bitolamos em ensinar teologia. Nós criamos escolas e mais escolas. Criamos divisões para debater a verdade, quem está certo, quem está errado. Mas nós não sabemos como ocupar as posições chaves estratégicas como reis. A unção que está sobre a minha e sobre a sua vida não é somente uma unção sacerdotal. A unção que está sobre a minha e sobre a sua vida é também uma unção real. Ei, Jesus levantou você para você reinar em vida. Jesus é rei de reis. Você pensa que quem são os reis que Jesus reina? Você pensa que é quem? Você pensa que é o Donald Trump? Você pensa que é quem? Dá um murro nele para ver se ele acorda e fala assim: é você! Agora presta atenção numa coisa, que é uma terceira verdade para você ficar atento. Babilônia, esse sistema corrupto, confuso, bagunçado, misturado. Presta atenção. Ela quer mudar o seu nome. Ela quer mudar a sua língua. Ela quer mudar aquilo que alimenta você. Mas ela não pode mudar o seu DNA. Ela não pode mudar a sua real identidade. Mudaram o nome desses homens de Deus. Chamaram Daniel de Beltesazar, profanaram os nomes deles. Os nomes desses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram nomes que tinham a ver com o culto pagão, com os deuses da Babilônia. Ei, as pessoas podem querer mudar o seu nome, elas podem querer chamar você de outra coisa, mas elas não têm o poder de mudar a sua verdadeira identidade. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Você faz parte da família de Deus, você é o representante do céu na terra. Quiseram mudar a língua deles, ensinaram o idioma dos caldeus para eles. Quiseram mudar a alimentação deles. O mundo quer mudar aquilo que alimenta você. O mundo quer mudar, e eu não estou falando de pão, eu não estou falando dessa comida aí não. Eu estou falando daquilo que traz, que torna você sustentável. O mundo quer alimentar, o Netflix quer alimentar você. Mas você não vai se contaminar com as iguarias da Babilônia. E aqui, querido, a gente entra num ponto-chave. Sabe por que a Babilônia quer te escravizar? Pergunta, por quê? Porque ela sabe quem você é. Quando o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele mandou buscar jovens em Israel, não eram jovens qualquer. Nabucodonosor, a Bíblia diz, mandou chamar linhagem real e príncipes, jovens que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? A Babilônia quis escravizar esses homens porque ela entendia o valor deles, ela entendia o real valor deles. Escuta, você é precioso demais para se perder nesse mundo.
Você é precioso demais, você é preciosa demais para se perder lá fora. Preste atenção, você já está estragado para esse mundo. Você não serve mais para esse mundo. Você não presta para esse mundo. Você é dele, você tem um dono, você é dele. Ele comprou você com alto preço. Você é chave para esse tempo. O mundo só quer calar a boca de um tipo de pessoa. Pergunta qual? Não, mais uma vez. Ainda está fraco, eu acho que você não quer saber. O mundo só quer calar a boca daqueles que têm voz. Aqueles que são um eco, eles deixam falar e tagarelar. Agora, experimenta levantar uma voz, está na sala de aula. Experimenta não replicar o que o teu professor de filosofia, de história, de humanos está falando lá. Experimenta aí, diferente do senso comum. Experimenta o que vai acontecer com você. Vão cuspir em você, vão xingar você, vão avacalhar, vão achincalhar com você. Porque o mundo só quer calar a boca de quem tem voz. Olha para a pessoa, aperta ela com força, fala assim: ei, Deus está levantando você nesse tempo, não é para ser um eco. Deus está levantando você nesse tempo para ser uma voz. Você é uma voz profética para essa geração. Voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Deus não levantou você para ser um escravo. Deus levantou você para ser um influenciador de reinos. Só para te ajudar, coloca esse dedão aqui no teu peito e fala assim: eu sou um influenciador de reinos. Pegou a visão? Pegou a visão? Pegou a visão? Como? Quem quer viver isso na prática? Quem quer viver isso na prática? Como? Vou liberar mais algumas verdades para te ajudar a entender, a você colocar em prática o seu chamado de um influenciador de reinos. Em primeiro lugar, você está na Babilônia, mas você não é da Babilônia. Primeira coisa que você tem que saber: você está na Babilônia, mas você não é da Babilônia. Você pode estar no mundo, mas você não é do mundo. As pessoas, por muito tempo nas igrejas evangélicas, nós fazíamos separação entre sagrado e secular. Deixa eu quebrar aqui uma vaca sagrada. Deixa eu te ajudar aqui com uma coisa. Para quem tem mentalidade de reino dos céus, não existe sagrado e secular. Para quem tem cabeça de cidadão dos céus, tudo é sagrado. Você está na Babilônia, mas você não é da Babilônia. Eu gosto do que João fala em 1 João, no capítulo 2. A Bíblia diz no verso 15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Passou Nabucodonosor, Daniel permaneceu. Passou Belsazar, Daniel permaneceu. Passou o rei Dário da Média, Daniel permaneceu. Passou Ciro, Daniel permaneceu. Ei, presta atenção, o mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está na Babilônia, mas você não é da Babilônia. Você não é da Babilônia. 2. Não se contaminar com a Babilônia é uma decisão. Não é um acidente, não é uma obra do acaso. Não se contaminar com a Babilônia é uma decisão. A Bíblia diz lá em Daniel que Daniel decidiu. Ele decidiu. Quando a gente olha o apóstolo Paulo falando em Romanos 12, um texto muito conhecido: e não vos conformeis
com este século. Aion. Palavra século, palavra aion, que fala de sistema, fala de um tempo determinado, fala de uma era, fala de uma época. Ei, não se conforme com essa era, não tenha a mesma forma desse tempo, não, mas sejam transformados. Você não ser conformado para ser transformado, significa você não ter a forma desse mundo, mas você assumir a forma de alguém maior do que você, a forma de Jesus. O modelo não seja conformado, mas seja transformado. Agora, como? Pela mudança de mentalidade, metanoia. Pela mudança de mentalidade. Deus colocou Daniel naquele palácio com um propósito. Deus vai colocar pessoas aqui em palácios. Deus vai colocar pessoas aqui em palácios. Deus vai colocar pessoas aqui diante de reis e governantes. O problema de Deus não é de colocar você lá. A questão aqui não é você chegar lá. A questão aqui é você chegar lá e não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Porque você vai chegar lá. Eu estou liberando profeticamente sobre a tua vida. Você vai chegar lá. A questão aqui é você decidir: eu estou aqui, mas eu não vou me contaminar. O seu chamado é inegociável. A sua vocação é inegociável. Deus colocará você lá, mas você não vai negociar aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que entrarão nos palácios e não se contaminarão. Quem sustenta você? Quem sustenta você? Quem é que estava sustentando Daniel e os seus amigos? Era Nabucodonosor? Quem estava sustentando Daniel e os seus amigos? Era o seu filho Belsazar? Quem estava sustentando Daniel e os seus amigos? Foi o rei Dário, que matou Belsazar. Quem foi? Quem está sustentando você? É o teu chefe? É o supervisor que vai com a tua cara? Quem é que sustenta você? Você tem que ter convicção que quem sustenta você não é o governo. Não é o governo federal, estadual, municipal, não é o vereador que você é amigo. Quem sustenta você é o Senhor dos exércitos, aquele que é poderoso na batalha. É Ele quem sustenta você, é Ele que coloca rei, é Ele que remove rei, é Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que coloca, é Ele que tira, é Ele quem sustenta você, querido, é Ele quem vai sustentar você. E quando você entende isso, é mais fácil você ter convicção para não negociar o seu chamado. Aqueles homens, meus irmãos, eles foram jogados em uma fornalha de fogo. Os amigos de Daniel foram jogados em uma fornalha de fogo. Aquele homem, aquele rei, ele teve uma visão, ele viu uma estátua, a cabeça era de ouro. Daniel falou: você é essa cabeça. Mas ele não se conformou em ser a cabeça, ele queria ser o corpo todo. E ele mandou fazer uma estátua toda de ouro. Ele estava dizendo: eu não suporto ser só a cabeça, eu quero ser todo. A vaidade daquele homem o consumiu. Mas aqueles homens, eles eram fiéis ao Senhor. Eles temiam a Nabucodonosor, mas eles temiam muito mais ao Rei dos Reis. Daniel não podia orar. Daniel não podia orar. Baixaram uma lei corrupta que o proibia de orar. Mas Daniel não negociou seus princípios. Olha aqui para mim. Não negocie os seus princípios. Não negocie os seus princípios, porque são eles que revelam quem você realmente é. São eles que revelam quem você realmente é. Sabe o que é tremendo? Eu falei de uma estátua aqui. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata.
O ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro, os dedos de ferro e de barro. Tudo aquilo tem um simbolismo profético. Aquilo fala de reis, de tronos, fala de governos. Mas sabe o que é tremendo? É que na mesma visão foi visto também uma pedra, uma grande pedra, que foi arrancada sem ser por mão de homens. Diga assim, ó, de forma sobrenatural. Uma pedra que foi arrancada não de mão de homens, mas de forma sobrenatural. E aquela pedra foi lançada contra aquela estátua. Sabe o que aconteceu com aquela estátua que representa os reis, os reinos dessa terra? Pergunta o quê? Eles todos se esmiuçaram. Sabe o que representa aquela pedra? Pergunta o quê? Eu não vou me atrever a responder. Eu vou abrir a Bíblia com você. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 42 diz: E disse-lhe Jesus. Vocês nunca leram nas Escrituras? Mateus 21, 42, sei que você quer acompanhar. Mateus 21, 42 diz: E disse-lhe Jesus. Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pedra de esquina. Pelo Senhor foi feito isso, diga, foi pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos, e quem cair sobre esta pedra, despedace-á, e quem aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Paulo diz em Romanos 9:33, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ei, os reis da terra vão passar, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele vai permanecer. Ele vai permanecer. Ele vai permanecer. Jesus Cristo, Ele é a rocha que despedaça todos os reinos da terra. Os grandes impérios na história não prevaleceram, eles ficaram apenas na história. Mas Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo ainda vive, Ele está vivo. Babilônia caiu, a Pérsia caiu, a Grécia de Alexandre o Grande caiu, a Roma caiu, e o reino de Jesus Cristo permanece inabalável. Permanece inabalável. Ei, sabe o que eu aprendo aqui? O marxismo não vai prevalecer. O marxismo cultural não vai prevalecer. O comunismo não vai prevalecer. O confucionismo não vai prevalecer. Porque o reino de Deus é como um fermento que leveda toda a massa, e toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem a face do mar. Que venha o seu reino, 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 que venha o seu reino. Presta atenção. Ative hoje o modo influência. Ative hoje o modo influência. Ative hoje o modo influência. Chega, irmãos. Chega. Chega de nós vivermos no modo sobrevivência. Chega. Chega de acreditar que um jovem vai para a faculdade, vai desviar. Chega. Que cristianismo medíocre é esse? Que cristianismo fraco é esse? Chega. Não é isso. Nossos jovens vão entrar nas faculdades, e eles não serão apenas meros alunos, eles não serão ecos, mas eles serão uma voz que clama no deserto. Eles serão muito mais do que meros alunos. Eles serão agentes de Deus infiltrados.
Olha para alguém aí com menos de 20 anos e fala assim: você vai entrar numa faculdade, num curso, aonde Deus colocar você. E você não vai entrar lá no modo sobrevivência. Você vai entrar lá no modo influência. Você vai ativar. Você vai causar um rebuliço ali naquele lugar. Você vai fazer uma bagunça ali naquele lugar. Os professores vão ficar com raiva de você. Mas depois eles vão pedir oração a você. O coordenador vai saber quem é esse menino, quem é essa menina. Eu quero saber quem é. E você vai se levantar. Sou eu, a voz que clama no deserto, a voz que clama no Se coloca em pé. Em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Deus tem uma palavra para o seu povo. Diga para mim. Deus olha para o seu povo e fala assim, ó, acerca da Babilônia. Abre. Apocalipse 18. E eu encerro. Verso 2. Verso 1. E depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo. É isso que a Babilônia é. É isso que a Babilônia é. Covil de demônios e espíritos imundos. O esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua fornicação. As nações se embriagaram com ela. E os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. O que é que o Senhor está falando para mim nesse texto, apóstolo? O Senhor está falando que eu tenho que me isolar em conventos e mosteiros? Diga assim: não. Não é nesse aspecto que você vai sair dela. Não é nesse aspecto, não é se isolar. Não é se isolar, viver como um monge. De jeito nenhum. Isso significa você não ser participante dos seus atos. Isso significa você não ser conivente com a sua iniquidade. Isso significa você ser uma voz profética nessa geração. Saia hoje do modo sobrevivência. Saia hoje. Se você tem vivido um cristianismo de modo sobrevivência, jovem, olha para mim, jovem, chega de se comportar como órfão. Eu quero falar para você que tem menos de 20 anos agora, por favor. Meu filho, minha filha, meu filho, chega de se comportar como órfão. Chega de adotar o teu professor de história como teu pai. Ele não está nem aí para você. Ele só quer usar e manipular você. Nada contra os professores de história, pelo amor de Deus. Mas você sabe de quem eu estou falando. Você sabe muito bem de quem eu estou falando agora. Chega de adotar essas figuras como seu pai. Se o teu pai biológico nessa terra, ele não supriu aquilo que você precisava, saiba que você tem um pai no céu. Você tem um pai no céu, que pode suprir tudo aquilo que você precisa e necessita. Chega de você ficar numa escola e você ser facilmente corrompido.
chegou a hora de você se levantar como um Daniel, como um Misael, como um Ananias e como um Azarias, que decidiram não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Essa palavra é direcionada para você. O apóstolo gosta de mim, pregou direcionado só para mim, foi só para você que eu preguei. Receba, só para você. Fica zangado, fica com raiva de mim, fica. Foi só para você essa palavra. Só para você. Saia hoje do modo sobrevivência. Chega de ser alguém sem convicção. Chega de ser alguém sem revelação. Você só vai desfrutar daquilo que você tem revelação, rapaz. Chega. Ative hoje o modo influência. Diga, como? Tenha uma consciência apostólica de ocupação. Qual é o papel de um apóstolo? O apóstolo é um arquiteto. Ele tem a planta. O apóstolo não é uma palavra religiosa. É um termo muito mais militar do que religioso. O apóstolo, geralmente, é um termo muito usado por Alexandre o Grande. Os apóstolos de Alexandre, eles lideravam as comitivas de ocupação de novos territórios. Nos navios não tinha apenas soldados, tinha engenheiros, tinham médicos e professores. Por quê? Porque eles chegavam num lugar, eles não apenas conquistavam pela força, mas eles estabeleciam a cultura de Alexandre, a cultura helênica. Olha as Alexandrias espalhadas pelo mundo. Nós somos os apóstolos de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para ocupar e estabelecer a cultura do céu na terra. Tenha uma consciência apostólica. Não é obrigado você ser um apóstolo ordenado, reconhecido como um apóstolo, mas você congrega numa comunidade apostólica. E você é um agente de influência nessa geração. Quebre hoje a barreira do secular e sagrado. Aonde você estiver, você tem um buffet, seja o melhor buffet para a glória de Deus. Você é um médico, seja o melhor médico para a glória de Deus. Você é um empresário, seja o melhor empresário. Glorifique Jesus nessa empresa. Você é um professor, exalte o nome do Senhor na sua sala de aula, na sua vida. Tenha uma mentalidade apostólica. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmão? Eu encerrei, eu fechei a Bíblia. Não falo mais nada. Só uma coisa. Tinha 2 tipos de hebreus naquela época. Quantos eu disse? Haviam aqueles que só queriam escapar. Haviam aqueles que só queriam escapar da espada de Nabucodonosor. Haviam aqueles que só queriam ficar vivos. Mas havia também um outro tipo de hebreu naquela época. Havia aqueles que tinham visão dos céus. Naquela época tinha homens como Jeremias, tinha homens como Ezequiel, tinha homens como Daniel, tinha homens como Azarias, tinha homem como Misael, tinha homens como Ananias. Homens que tinham os céus abertos sobre si. Homens que não tinham a vida por preciosa, mas eles entendiam que eles eram embaixadores do reino dos céus na terra. Essa palavra é uma palavra de ativação. Eu quero aqui nesse altar, não vem não, fica aí. Eu quero aqui nesse altar, agora profeticamente, aqueles que se colocam, aqueles que desistem de ser meros sobreviventes e assumem hoje uma atitude de influenciadores de reinos. Se é você essa pessoa, no 3, você vai sair daí e você vai vir para esse altar. Os pastores, mesmo esquema, fica aqui, ó, pega o óleo aí, ó. Se acalmou, não mandei ninguém vir não, fica aí. Deus está levantando uma geração hoje. Deus está levantando uma geração hoje. Isso é algo que Deus está falando com a casa do Pai, irmãos.
Isso é algo que Deus está falando com a casa do Pai desde o ano passado. E essa palavra, ela é um marco para nossas vidas, porque ela vai iniciar. Nós vamos entrar em escolas, nós vamos entrar em faculdades, nós vamos entrar em empresas. Nós não vamos ficar presos aqui dentro da tenda. O Evangelho vai ser proclamado lá no meio do arraial. O Evangelho vai ser proclamado lá fora. E se você vai sair do modo sobrevivência para entrar no modo influência, 1, 2, 3.